E aí, ensino remoto e ensino híbrido é a mesma coisa? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marília Rios, esse é o canal do EduCanvas. A gente vai falar hoje sobre a diferença do que é o ensino remoto para o que é o ensino híbrido. Sim, eles são completamente diferentes. Esse ano todo que passou que você estava no ensino remoto, você não estava vivendo o ensino híbrido. Fica aí que você não vai se arrepender de entender a diferença e de entender também como é que cada um funciona, como é que eu faço para implementar o híbrido ou como é que eu faço para implementar o remoto. Não deixe de seguir, compartilhar, dar um like e ativar o sininho para você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Então, a primeira coisa mais importante sobre esse tópico é que a gente acabou de sair, estamos saindo, estamos vivendo, estamos adaptando e entendendo 2 anos de remoto, que foi um processo meio forçado, para não dizer completamente forçado, por uma questão de necessidade pública. A gente precisava que todo mundo ficasse em suas casas em segurança para minimizar os impactos de uma pandemia. Então, a gente era presencial, os cursos que eram presenciais viraram cursos remotos. A gente se adaptou rapidamente, todo mundo deu um jeito de se adaptar, a gente contratou plataformas, a gente fez o que tinha que ser feito para todo mundo ter acesso à educação dentro de casa, de um jeito ou de outro. Se todo mundo teve acesso ou não, essa é outra questão que eu nem vou levantar aqui, porque mexe muito com o meu coração. Então, a gente discute isso num outro vídeo. Bem, essa adaptação que a gente fez do presencial para o remoto foi feito com a seguinte ideia. Ok, a partir de agora, o professor vai dar aula de onde ele estiver e os alunos vão assistir também de onde eles estiverem, de preferência de suas casas. Quando eles estiverem assistindo a aula, ela vai estar acontecendo ao vivo. Então, o ensino remoto ele foi uma adaptação que utilizava a tecnologia como intermédio para a gente poder se comunicar, igual você está vendo esse vídeo aí agora, mas em sua essência não existia exatamente uma mudança metodológica nos processos de sala de aula, porque você pode reparar que o que acabou acontecendo no remoto? Os professores voltaram a trabalhar um pouquinho mais tradicionais. Por quê? Porque a gente precisava dar acesso igualitário, a gente precisava que todo mundo tivesse o mesmo acesso. Então, quando a gente fazia coisas muito inovadoras, algumas pessoas acabavam ficando excluídas, então não dava para fazer isso sempre. Se a gente fizesse o tradicional, que é compartilhar a tela, explicar e tal, dava para todo mundo ter acesso com pouca internet. Então, acabou que o ensino remoto, ele era um ensino, né, que ainda está acontecendo, ele é um ensino síncrono, que conta com a participação dos alunos no horário da aula para tirar dúvida naquele horário e resolver as questões ali. A gente teve, assim, alguns professores, algumas possibilidades de fazer pré-aula, sala de aula invertida, tentar pensar em algumas coisas, mas, majoritariamente, as aulas eram basicamente expositivas e também contavam com a interação dos alunos. Alguns alunos assistiam gravado e tudo mais, mas a ideia principal, gente, do remoto era garantir o acesso a todos. Já quando a gente fala de ensino híbrido, a gente pensa num processo metodológico inovador. Então, é completamente diferente do que a gente estava fazendo. E olha só que interessante que acabou acontecendo. A gente tem conversado sobre ensino híbrido já faz um tempinho, né, gente? O Blended Learning é uma coisa que tem sido discutida e implementada em alguns lugares. E ela estava vindo a passos um pouco lentos no Brasil com a sua implementação. E aí, quando surgiu a pandemia, o remoto veio e muitas instituições se apropriaram do nome híbrido para fazer o remoto. E isso é ruim. Por que isso é ruim? Porque agora a gente tem uma possibilidade de trabalhar no híbrido para a gente ir se adaptando aos poucos, para poder ainda ter uma certa segurança, né, com relação a esse momento que a pandemia está acabando, mas não acabou, a gente precisa continuar se cuidando, né? Então, o híbrido seria um modelo legal de desenhar, é um modelo legal de desenhar de acordo com a instituição, para pensar as necessidades e tudo mais, que poderiam atender alguns problemas que a gente teria. Mas como muitas pessoas estão chamando o remoto de híbrido de remoto, essa confusão pode atrapalhar na implementação de uma
processo muito maneiro, que é o híbrido, que é muito legal. Porque quando você fala híbrido, o pessoal fala, ai não, pelo amor de Deus, remoto, eu não quero mais online, eu não aguento mais aquele negócio. Porque foi cansativo, foi difícil para muita gente. Foi legal para algumas pessoas, sim, claro, mas também foi difícil para muita gente. Então vamos entender uma coisa. Quando a gente fala de ensino híbrido, a gente está falando de um ensino formal de educação, que tem sim uma parte online, mas tem também uma parte presencial. Em sua essência, a ideia é que a parte online do híbrido dê mais autonomia para o aluno, que ele consiga estabelecer o seu tempo, que é a conversa que a gente tem, né? Cada aluno aprende num tempo, cada um vai fazer de um jeito diferente. Uma sala de aula com 30 alunos, cara, ninguém vai aprender no mesmo tempo, ninguém vai aprender do mesmo jeito, ninguém vai aprender com o mesmo exemplo. Então, se a gente pega a parte online e dá mais flexibilidade, dá mais autonomia para o aluno, ele vai aprender e estudar no tempo dele. Mas o híbrido tem que ter também o presencial, e esse presencial pode contar com a presença de professores ou tutores, de acordo com o modelo híbrido que você escolher, mas que ali a gente vai ter um momento de falar, ok, sentou todo mundo, vamos conversar, vamos ver como é que tá, onde você tá, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. É claro que a gente tem vários modelos de ensino híbrido. E eu não vou me atentar a todos aqui, porque a gente tem um vídeo maravilhoso aqui no canal, feito pelo professor Washington, vou colocar o link aqui, ver se coloca uma tagzinha aqui também, que fala exatamente dos 4 tipos de ensino híbrido padrão da bibliografia, os que são referência, e também comenta, eu acho que eu comento nesse vídeo, o vídeo é bem interessante, como que você pode fazer para adaptar o ensino híbrido para a sua realidade. Essa que é a questão mais interessante aqui. O híbrido, ele vem com uma revisão, com um aporte teórico muito legal para a gente ler, para a gente estudar e para ajudar a gente a se adaptar a essas mudanças, esse retorno ao presencial. Mas é importante que ele seja muito bem desenhado e muito bem pensado, que todos os alunos passem por todos os processos. Por exemplo, a gente teve um momento durante a pandemia que alguns alunos estudavam com cartilha, outros alunos estudavam com o professor, outros alunos estudavam não sei o quê. Cada um fazia um processo de acordo com as suas necessidades, as suas possibilidades. Isso não é híbrido, porque no híbrido todo mundo tem que passar por todos os processos. No remoto, o que acontecia era que cada aluno recebia a atenção de acordo com as suas necessidades. Então isso já muda bastante e já mostra a diferença do remoto para o híbrido. E se você quer implementar o programa híbrido na sua disciplina, ou na sua componente curricular, ou no seu grupo, ou no ano da sua escola, ou na sua escola inteira, né? De acordo com o que você achar interessante, o primeiro ponto que você tem que fazer é desenhar as características da sua escola ou da sua aula, dos seus alunos, entender as necessidades deles e o que eles têm acesso ou não de tecnologia. Porque uma coisa que o híbrido, o remoto e a EAD têm em comum é utilizar a tecnologia em favor da aprendizagem, usar a tecnologia para que a gente aprenda, para que os alunos aprendam. Então é muito importante, não dá para copiar o ensino híbrido de uma escola para outra, a não ser que você consiga mostrar ali que o perfil dos alunos ali é o mesmo. Você tem que ter um perfil de aluno muito bem desenhado, entender o que seu aluno pode ou não, entender quais são as limitações da escola, da instituição, as limitações físicas, tecnológicas, tudo que você pode montar, para aí sim você desenhar. Eu vou fazer híbrido por rotação por estação, vou fazer o híbrido com laboratório, vou fazer um híbrido sistema à la carte, enfim, não deixe de ver o vídeo do Washington que você vai ver todas as opções que tem de híbrido. O mais importante é decidir trabalhar com o modelo híbrido, que eu acho que não tem muita volta, a gente vai ter que trabalhar no híbrido a partir do ano que vem. O que eu tenho que fazer? Sentei com a galera da minha escola, sentei com todo mundo e vamos desenhar quem é o perfil do aluno, o que eu posso ou não fazer. Porque não adianta a gente ficar assim, nossa, dava para fazer aquilo, olha só que maneira aquele negócio lá. Se chegar na hora o aluno falar, aqui, filho, não dá. Não tem como. Então, para a gente não se frustrar antes de começar, desenha bem o perfil dos seus alunos, desenha o perfil dos professores, o perfil da escola, o tempo, a dedicação, o que pode ser feito ou não, faz um teste, muda, volta. Então, se você quer implementar o híbrido, a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer. E a gente vai voltando agora desse período de remoto, a gente está ainda sem se entender muito bem, porque todo mundo mudou, o aluno mudou, o professor mudou, todo mundo mudou.
Então, um jeito legal é fazer, por exemplo, um questionário com os alunos, perguntando sobre as possibilidades, disponibilidade de internet e tudo mais. Que a gente fez isso também no remoto, mas a gente fez com outro objetivo. O objetivo na época do remoto era dar acesso urgente da melhor forma possível para todo mundo. Agora é entender quais são o real universo dos meus alunos para poder montar uma metodologia, um processo, um método que todo mundo tenha acesso e que todo mundo consiga fazer. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo. A gente queria falar um pouquinho sobre ensino híbrido e remoto e deixar clara a diferença dos dois e a importância que a gente tem no caminhar para o ensino híbrido. Porque não tem volta, a gente precisa entender que as tecnologias mudaram o conceito de como se adquire conhecimento. A gente mudou, os alunos têm acesso a conhecimento, conteúdo, digamos, têm acesso a conteúdo. E como que a gente usa esse acesso, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai mediar. O ensino híbrido ele é uma das opções muito boas. Então não deixe de ver o vídeo aqui do professor Washington, que eu vou colocar o link. Ou até mesmo assistir a nossa live, também vou colocar aqui o link da live, que ela é um pouquinho maior. E que a gente discute, esmiuça bem com calma essa questão da diferença do remoto para o híbrido e como que a gente vai caminhando para o híbrido. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir, compartilhar, dar um like aqui no vídeo e dizer se tem outra coisa que você quer que a gente fale aqui. Comenta aqui o tema que você quiser que a gente faz um vídeo, faz uma live do jeito que você achar melhor. Um beijo e até a próxima.